Olá, estamos no terceiro episódio. Vamos falar sobre network e parcerias. Construindo essa rede de apoio. Então, a gente vai hoje falar com as empreendedoras, né? E a gente está hoje com Carliane e com Karina. E eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco mais sobre vocês. Pode falar, Karina. Um prazer estar aqui, né? Primeiro de tudo, uma honra poder estar aqui com vocês, compartilhar esse podcast com Carliane, né? Que eu conheci agora. Mas meu nome é Karina Marquian, sou corretora de imóveis, estou como corretora de imóveis, porque nossa identidade não é a nossa profissão, mas eu estou como corretora de imóveis, também sou corretora em planos de saúde e seguros, e também sou empreendedora no digital, mentora dessas mulheres que vivem empreendendo por meio do digital. E essa é a minha jornada aí. Muita coisa, viu, Liane, hoje? Tem muita coisa hoje. Eu acredito que tem muita coisa para contar para essas mulheres empreendedoras, né? E aí o network que eu trabalho hoje, ele vem muito do digital, né? Porque para mim é muito mais fácil a gente fazer network através do digital e vir para o mundo, né, atual, real mesmo. Né? Então esse é o meu trabalho, o que é que eu faço hoje, quem eu sou, um pouquinho de quem eu sou. E você, Carliane, fala um pouco. Também muito honrada de estar aqui, viu? Me sentindo muito honrada de ter conhecido Karina. Já fizemos uma rede de contatos, já estamos nos seguindo, né? claro. Com certeza. Tivemos alguns minutos ali, você acha que a gente ia perder tempo, né, Karina? E eu sou empreendedora há pelo menos 10 anos, mas eu era CLT e empreendia, né? Mas há 3 anos, um pouco menos de 3 anos, eu estou só empreendendo, né? Na Ideale Eventos, eu trabalho com... Libertou-se. Libertei-me. Isso é tão bom. Trabalho com eventos, com ações, com marketing, com comunicação e ajudo meu esposo também, que ele é empreendedor com uma empresa de semijoias, com a Vivan Semijoias. Então, assim, a gente tem vários ramos, atende vários clientes e é uma aventura esse ramo do empreendedorismo. Na minha área é muita aventura, porque são muitos eventos, muitos clientes de vários tipos e a gente precisa ter uma rede de apoio, de contato muito boa, né, para dar conta. Verdade. Ô, Karina, para você, o que significa essa questão de network? Assim, como você consegue visualizar o network para as mulheres empreendedoras? Como é que você consegue nos descrever? O network, né, ele vem, é um termo em inglês, que ele vem falando sobre rede, né, uma rede, e as pessoas já acham que o work é relacionado ao trabalho em si, profissionalmente, mas não, é uma rede que vai te levar para os seus objetivos, seja ele não profissionalmente ou não, né, e eu acho que network, ele é uma arte, né? É uma arte que a gente desenvolve. Não é que algumas pessoas nascem com potencial de fazer network e outras não, né? Porque tem gente que diz, isso não é para mim. Não, é algo que se desenvolve ao longo da vida. Né? Por quê? Porque potencializa o teu resultado. Né? A tua vida, de modo geral, independente se você empreende ou não. Mas na área do empreendedorismo é fundamental o network, né? A gente precisa gerar essa arte na nossa vida, né? Nisso que a gente faz, para que a gente possa, à medida que eu me desenvolvo, eu consigo desenvolver as pessoas que estão ao meu redor também. Né? Com aquelas pessoas que eu faço network. Hoje eu conversando com Carliane, né? Tanto eu aprendi com ela, como provavelmente ela aprendeu um pouco também nessa troca do network, né? É o que a gente fala que é a questão de parcerias, De né? parceria. Porque tem um ditado que até fala, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Então, é preciso fazer o network, é preciso estar em eventos, para porque as pessoas saberem dos seus negócios, do que você faz. E essa é uma necessidade de parceria. Network, ele vem da parceria, né? Vem dessa troca. Então, eu acredito que vocês conseguiram fazer isso, né? E um Carliane... ponto importante, Liane, que ela falou, é que há objetivo no network. Não é um bate-papo aleatório, Não. né? O network, ele tem objetivo, né? Você falou em nicho, então as pessoas que são nichadas, elas tendem a estar juntas a partir do seu nicho, né? Para que haja uma correspondência favorecida pelo network, O né? network, ele ajuda as pessoas, porque você lembra mais rápido daquela pessoa que pode lhe ajudar naquele momento. Né? Então, você está ali tanto para ser lembrada, como para lembrar. Então, eu estou precisando desse tipo de serviço, ou eu estou precisando dessa ajuda. Eita, lembrei,
essa pessoa vai conseguir porque eu tenho um contato com ela, que eu encontrei ela num evento, ou encontrei ela num podcast, e aí a gente pode, né, fazer essa ligação e todo mundo se beneficia, né? E tem uma coisa também importante, que o network também favorece, não é só o contato de duas pessoas, mas você pode indicar, como você falou. Então, você pode Exatamente. favorecer também, não só tendo interesse, né, mútuo, mas que você pode, Eliane, Ajudar, ajudar, você favorecer. Aí eu vou colocar você em contato com tal pessoa, que também é do teu Exatamente. Era o ramo. que a gente estava conversando sobre. Porque o network, ele tem que ser com um objetivo, mas ele não pode ser aquela relação de sugar. Não, eu vou me aproximar de Liene, porque ela está lá na CEL e eu quero ir para o podcast, ela vai ter que me chamar. Não, não é isso. É uma Relações relação, comerciais, não é não. puramente, né? É uma relação de troca, né? De ajuda, inclusive, além das duas pessoas que estão ali, né? De outras pessoas que você pode Esse é até o objetivo do céu, abençoar. Esse é o nosso objetivo, é a ajuda mútua, né? A gente sempre comenta que a CEL, ela é para a gente se doar, é para a gente dar. Quem estiver pensando que está lá para receber, Apenas, né? apenas receber, não é o lugar, é uma troca, né? Então, é tão bom você ter mais dar do que receber, né? É Ter público, né? É melhor dar do que receber. Exatamente. E aí eu aproveito, Carlene, para te perguntar, como a fé, ela influencia nessas conexões de network? Como é que você acredita que a gente consegue fazer isso? Então, eu acho que a fé, ela tem que direcionar tudo na nossa vida, né? E eu estava pensando sobre o tema, né? Estava me arrumando e eu lembrei, assim, de alguém que, quando esteve aqui, fez um network impecável, que foi Jesus. A primeira coisa que ele fez foi procurar uma rede Era de apoio. comunitário. E ele poderia fazer tudo só? Claro. Poderia. Ele poderia ter feito tudo só. Mas não era o propósito. E não era o propósito, porque pessoas se ligam a pessoas. Né? A conexão, ela tem que existir. Então, quando eu tenho a minha fé em Cristo, eu entendo que eu tenho essa bagagem que eu carrego comigo. Ela tem que ser exercida em toda e qualquer, né, circunstância. Não é que eu só vou me relacionar, eu só vou fazer networking com quem professa a mesma fé que eu. Não. Pelo contrário. Aonde eu for, eu posso ser um canal de luz e de bênção, né? No meu modo de tratar, no meu jeito de negociar, né? Na forma de verdade que eu vou assumir um erro que eu cometi, Isso. né? Então, tudo isso faz com que o network ele se fortaleça, né? Você, mesmo que aquela pessoa não seja cristã, né? Você vai estar ali com uma postura de cristã. E se for, melhor ainda, porque você vai trocar com o irmão, né? Você vai, talvez até falar de problemas em comum, né? Então, eu acho que é aí onde está o nosso diferencial, né? O nosso diferencial do network. A gente precisa oferecer, inclusive, muito mais do que apenas um contato, uma ideia, um serviço, né? Um produto. Isso mesmo. Karina, os benefícios desse network, assim, o que foi que você já vivenciou de algo tão bom, assim, que você disse, valeu a pena estar nesse local? A gente estava conversando antes de entrar e a gente dizendo que é algo tão natural o network, né? Para a gente que vive muito sobre o network, que é algo natural. Eu acho que o resultado, a vida da gente hoje, os resultados que a gente tem hoje é decorrente de um network, né? E para ser bem específica, trazendo só um exemplo, né, ao que aconteceu, um depoimento, um testemunho do que aconteceu na minha vida, o mais recente, né, eu era só focada na parte de seguros, e aí teve um acontecimento de saúde na minha vida, e dali em diante eu disse, eu quero mudar, eu quero ir para uma outra profissão, eu quero agregar. Só que a gente estava passando pela pandemia. E eu passei a pandemia totalmente dentro de casa, né? Eu abri mão do que eu fazia antes e fiquei só dentro de casa. E agreguei a parte do empreendedorismo digital, trabalhando com mulheres que empreendem no digital. E aí eu me relacionava com gente do Brasil e do mundo, menos de Campina Grande. Porque aí as minhas alunas eram mulheres espalhadas pelo Brasil e pelo mundo.
E eu disse, como assim? Como é que eu vou para uma nova profissão se eu estou totalmente desconectada das pessoas da cidade? E eu fiquei sem saber o que fazer, né? E aí eu comecei a pedir. Isso eu estava internada no hospital. E tudo isso, eu ociosa, né? A mente trabalhando ali, né? E aí eu disse, eu preciso entrar num grupo de empreendedoras, né? De mulheres que empreendem. E eu disse, como eu vou fazer isso? E aí eu fui traçar uma estratégia para isso, né? Comecei com uma mentoria sobre mesa posta para mulheres, os princípios da mesa à luz da Bíblia. E aí a gente comecei assim. E depois comecei um grupo de empreendedoras de João Pessoa, que já tinha um grupo formado. E aí eu disse, vamos trazer para Campina? Ela disse, por que vocês não vêm para Campina? Ela disse, você viabiliza? Eu disse, para falar, para chamar mulheres, é comigo mesmo, bora. Aí elas vieram. Então, assim, eu conheci muita gente por conta dessa ação de network, que eu conheci essa pessoa através da internet. Eu nem conhecia pessoalmente, eu só seguia o trabalho dela. E aí chamei para vir para cá e aí eu disse, pronto, agora eu posso ir para outra profissão porque eu tenho contatos, eu conheço pessoas. É impressionante como a receita dá certo, né? Dá super certo. Porque ela pegou um contato desse, ela pensou em outro e ali já veio para perto dela e sempre gera resultado. É impressionante. Porque quando você se dispõe a fazer, porque network é uma coisa, pode ser mais fácil para uns do que para outros. Todo mundo pode e deve fazer. Mas quando você se dispõe a fazer, você tem resultado, claro, objetivo. Você vê imediatamente, às vezes, uma coisa que às vezes está empancada, um produto que você não conseguia fazer, jogar no mercado. Você, com uma conversa, com a pessoa certa, você consegue. E existe um princípio no network que diz que nós estamos a 5 pessoas de qualquer pessoa do mundo. Né? Estamos a 5 pessoas, são 5 contatos para a gente se relacionar com qualquer pessoa do mundo. Né? E depois que eu aprendi isso, eu disse, meu Deus, o mundo é pequeno. Agora né? desenvolver. Agora é você desenvolver e você saber quem são as pessoas que você precisa ir até chegar àquela pessoa. Você falou uma palavra-chave. Antes de Liene fazer a segunda pergunta, nem sei em que pergunta tá. Mas assim, eu tenho que falar isso, Liene. Você estava no primeiro encontro da CEL Empreendedoras? Não estava. Você estava, Não. Karine? Vou dizer uma coisa para vocês. Parece que a gente está revivendo o primeiro encontro, Liene. Estamos, Tu lembra do onde, quem e o quê? Falou, né? A primeira palestra, né, que a gente fez. E é exatamente isso, gente. O onde, né? Você está no onde de Deus, porque muitas vezes, qual é a pergunta que a gente faz? O que é que eu vou fazer? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso mudar? Eu vou empreender em quê? E a gente quer ir logo para o quê? Mas antes do quê, a gente tem o onde e quem. Onde você está? É este o lugar? É o seu propósito? É sua vocação? É o que você foi chamada para fazer? É o onde de Deus para a sua vida? E quem são os quens que você tem que conectar? Quem são as pessoas que você tem que conectar? E você é um quem de alguém? Porque sempre existe um quem de alguém. Que você se conecta, se encontra e cria o network. Então, assim, onde você está é o lugar de Deus, onde Ele lhe colocou. Os quens são aqueles que você conseguiu se conectar para que a coisa aconteça. Depois do onde e do quem é que você vai ver o quê? É que você vai receber o quê? Então, isso é um princípio. A Bíblia diz, o sábio construtor lança bem seus fundamentos. Não é? Que é a parábola do bom construtor que lança sobre a rocha. Não é? Então, antes de qualquer coisa, quem vai empreender tem que saber onde, quem, para depois saber o quê. Porque ele está lançando o fundamento. Uma casa se começa pelo fundamento. Eu posso construir paredes maravilhosas, um telhado super tecnológico, mas se não tiver o fundamento bem firmado, ele vai derrubar. Então, a gente precisa saber quem são esses quens, que é importante. Como ela falou, Jesus foi a maior pessoa que fez network na Terra, né? E ele se conectava com pessoas de maneira simples, como quem tem autoridade, né? Diz que as multidões ficavam assim, ó, boquiabertas com ele. Não Com era... a simplicidade Isso. das palavras. Que ele construiu tudo. Né, Pois do é. agir. Então, é importante esses princípios. São importantes, aliás. E foi justamente olhando para Jesus que eu fui entendendo mais sobre network, porque o mais importante para Jesus, porque que hoje, até hoje, né, ele é a pessoa assim, mais conhecida, né, que atrai mais seguidores a Jesus.
não é por conta da eloquência dele, não é por conta do network dele, mas é por conta da mensagem que ele carregava, né? Então, o que Deus ele tinha falado para mim é isso, filha, não importa em que área você vai atuar. Não importa quem são as pessoas, o que importa é a mensagem. Qualquer profissão que você vai, é só o rótulo, é só a forma, porque o que importa é a mensagem que você vai carregar. Isso pode ser como corretora de... Porque antes eu ficava muito meu Deus, como assim? Né? E aí Deus disse, eu te fiz multiempreendedora. E aí, aonde você for, a mensagem ela precisa ser levada, seja como corretora de imóveis, seja como... quer caixinha, né? Quer caixinha. E Deus dizia, sai da caixinha. Eu não te fiz para você ficar em caixinha. Existe uma mensagem que na vida arde. dos outros, que as pessoas nos olhem e vejam Cristo, porque eu acho que esse é o nosso objetivo como cristã. E aí você levando para o seu trabalho, levando para o seu empreendedorismo, levando para onde você estiver, as pessoas vão ver você de uma forma diferente e se conecta, né? As pessoas hoje em dia, elas fazem muito network por redes sociais. Eu sou romântica, eu prefiro tomar um café com as minhas amigas. E quem mais gosta de tomar um café com as amigas sou eu. Então, assim, essa questão de network, de conversar, de trocar ideias, de indicar, de comprar, de compartilhar, é o que a gente sempre fala, é a mesa. Então, essa é a importância da gente estar tomando um café com as amigas, né? E eu gosto muito disso e eu acredito que vocês também, né, gostem dessa parte. Viu? A ciência explica. É, Tomar café com as amigas é terapêutico. Quando eu era CLT, na década Quando tempo nem remoto. me lembro mais. Enfim, tá tudo certo. O network era a base do meu trabalho. Só que ninguém me disse, eu descobri. E depois que eu descobri, eu falei, achei. E eu viajava para alguns lugares onde meu foco era nas agências de publicidade. Então, eu trabalhava captando recurso para um veículo de comunicação, né? Então, eu tinha os produtos, que eram os programas, os projetos, e eu ia lá apresentar e tentar trazer verba para mim, né? Para o veículo que eu atendia. E aí, outra coisa que eu aprendi com uma pessoa que estava comigo ali, ele já tinha muitos mais anos que eu ficava inquieta porque ele passava a reunião, a gente marcava uma reunião, ela durava meia hora, né? Porque era na hora do trabalho, a gente, na agência mesmo, ele passava 25 minutos falando do menino dele, que sofreu uma queda, do café que ele descobriu que era mais gostoso, do carnaval, e nada de falar do meu projeto. E aquilo me inquietava. E quando eu tive a oportunidade, são 35 inserções e ficava inquieta. Até que eu entendi que ele estava fazendo certo, porque ele estava trazendo assuntos agradáveis para aquele momento, criando conexão. E no final ele dizia assim, tá aqui o nosso projeto, ele é assim, o objetivo é esse, dá uma olhadinha. E às vezes a gente vendia aquele projeto com 25 minutos de conversa e 5 minutos da apresentação. E aquilo eu levei para a vida, sabe? Eu dizia, quando eu encontrar com alguém, eu preciso me conectar com ela, de algum jeito, né? E a gente, isso é muito a receita do network. Esqueça o objetivo final, né? Eu e Karina, a gente tinha que conversar sobre o episódio, né? A gente tinha ali alguns minutinhos. Mas depois fluiu a conversa, eu soube de coisas da vida de Karina e a gente trocou informações. E é assim que tem que acontecer o network, de forma bem natural, né? De forma despretensiosa, no sentido assim, de não estar ali apenas para... Né? Você já está me dando as dicas. Eu já ia lhe pedir dicas, né? Para que a gente mantenha essa rede de contatos, de network. E é como você está dizendo, tem que deixar fluir. Né? Não pensar no objetivo final, mas na construção. Porque né? é orgânico, né? Quando você constrói relacionamento, desenvolve relacionamento, é orgânico que a coisa aconteça, né? E isso é uma diferença grande entre fazer comércio e empreender. Isso mesmo. Fazer comércio, eu penso no lucro. Eu penso no valor final, mas empreender não. Eu penso nos relacionamentos que eu construo para, a partir do processo, eu receber esse resultado organicamente. Então, e eu batendo no microfone o tempo todinho. Isabelle, cheia de... Então, assim, é exatamente onde
Olha como é diferente a relação, né? Onde eu estou, quem está comigo importa mais do que o quê que eu vou oferecer, o que eu vou fazer, o que eu vou entregar. Não é porque entrega. E quando a gente tem essa mente cristã, não é que vê o exemplo de Cristo como a grande pessoa, o grande comunicador, não é porque Cristo ele se conectava com coisas assim, falando do cotidiano. Ele usava metáforas porque ele queria falar do cotidiano para atrair as pessoas, não é até ele. E ele fazia isso muito bem. Ele chegava no objetivo dele sem ter aquela pretensão de fazer grandes pregações, como os fariseus. Não chegava lá com voz imponente, fazendo grandes pregações. Não era com a lei na mão. Ó, tá vendo aqui, Nem em tal determinando, nem página, obrigando, tem né? isso. Pelo contrário, né? E ele veio, na verdade, mostrar a família. Porque toda religião, todo movimento, ele conhece o Deus divino. Mas somente o cristianismo conhece o Deus Pai. Porque Cristo veio mostrar o Pai. Ele veio mostrar, ele era o unigênito que se tornou primogênito de muitos irmãos. Então, ele veio mostrar o que é ser família. Não é? Quando a gente encontra uma pessoa que a gente acha assim, não, aquela pessoa vai ser difícil. Meu Deus do céu, ela não tem princípio, não sei o que, aquela coisa toda, vou ter que negociar com ela, como é que eu vou fazer? Ela é sua irmã, só que ela não sabe ainda. Mas nós sabemos quem é o pai dela, né? Nós sabemos quem é o pai, porque Deus é eterno, não existe tempo. Quando ela uma vez entender a coisa que se não existe isso. É a irmã. É verdade. Né? Na eternidade, porque tudo já foi feito. O cordeiro foi imolado antes da fundação. Então, é irmã, mas não sabe. Precisa ter o entendimento transformado. E muitas vezes, como Carliane falou, a nossa vida, o nosso procedimento, a nossa relação transforma mais do que se eu fosse trazer discurso, palavra ou qualquer outra coisa. Então, é isso, gente. Sabe? A primeira coisa, pensar nas relações de maneira informal, de maneira tranquila, de maneira natural, para que a gente apresente os negócios, né? Quando estava lá a Carliane doida para apresentar, meu Deus, ele foi e ela compreendeu. E hoje é muito mais fácil, não é, Carliane? E assim, sobre dicas, né? Não Conta desperdice dicas. nenhum network. Sabe qual foi um dos últimos networks que eu fiz que, assim, me deu frutos para minha área? Um menino, não sei se ele vai assistir, chamado Wagner. Ele é quadrilheiro. E eu conheci Wagner por um acaso, ele foi trabalhar num evento comigo e tudo. Você não tem noção do quanto o Wagner já me ajudou. Ele já conseguiu para mim dançarino da Carreta Furacão porque eu precisava para um evento. Ele já conseguiu para mim. Olha, o que você, tanta coisa, Olha só. costureiro Se você quiser, que ele é a faz uma, pessoa. sabe? Então, assim, ele não tinha nada a ver diretamente com o meu negócio. Mas foi um network que me ajudou e me ajuda demais. Então, assim, a gente não pode também limitar a nossa caixinha. É isso. De tipo, ai, eu que sou Carlinhos médica, Só vou ai, conversar com Carliane trabalha com evento, tem nada a ver comigo, e não tem nem o que eu conversar com ela. Pelo Entendo. contrário, abra sua mente, com quem você encontrar, na igreja, no final de um culto, você pode abençoar aquela pessoa com uma dica, você pode dar uma indicação para ela de alguém, você no banco esperando uma fila. Então, assim, são oportunidades que você pode gerar ali que você nem imagina. Você nem imagina. Mas para isso acontecer, você tem que ter uma, como é que eu posso dizer? Uma coisinha que está bem rara hoje no mundo. Você tem que ter disposição de ouvir. Porque network é ouvir, muito ouvir. Ouvir o que aquela pessoa sabe, tem, pode, não pode. Até para você reter o que é melhor dela, né? Às vezes é uma ideia, nem é um negócio. Às vezes é uma experiência de vida que aquela pessoa passou. Isso é network, né? Não, eu entendi o que Karina disse, que network, working, parece que é só trabalho. Não, network é a nossa vida, no dia a dia, né? Quanto mais dispostos nós estamos de ouvir, mais a gente vai aprender. Exatamente. É aproveitar não só eventos, não só redes sociais, mas o convívio diário uns com as outras para aprender e compartilhar essas experiências. Se você, com essa pessoa que lhe ajudou, é uma pessoa que você vai levar pro resto da vida e ele sabe também que pode contar com você. Porque network também é aquela ajuda mútua, né? A troca. Né? Então, faz o crescimento de um todo, né? De todos os negócios. Então, a gente não está falando só em eventos, só em um café, ou só uma rede sociais, porque eu estou procurando ou pesquisando algo. É a vida, né? O que a gente leva. Por exemplo, a CEL,
a princípio, ela foi construída através disso. Era a necessidade de um network onde a gente conseguisse indicar as nossas irmãs, as pessoas que a gente conhecia, né? Então, eu me incomodava com isso. Então, eu tinha necessidade de fazer esse network entre as mulheres. E isso aconteceu de uma forma muito linda e muito simples e, literalmente, do céu. Quem quiser saber mais sobre essa história da Cel, vá assistir o primeiro episódio. Este é o terceiro. Se você está vendo essa a primeira vez, né? O primeiro é esse, então volta pro primeiro, Volta. que esse Volta é o pro terceiro. linda. Primeiro, É uma história do segundo, terceiro. E sobre conselho, meninas, assim, se vocês tivessem que dar um conselho para quem está começando, né? Meu Deus, eu estou começando, não conheço muita gente. Você contou sua história que não conhecia na cidade, só tinha network fora, né? E você criou uma estratégia. Mas, assim, que conselhos vocês dariam para quem está começando, né? Às vezes está até pensando, está na ideação. O que é que vai... Qual é o primeiro passo? Como é que começa um network, né? Como assim? Primeira coisa que eu acredito é que você precisa ser interessante, sem ser interesseiro. Network é você ser interessante sem ser interesseiro. Né? Ou seja, para eu ser interessante, primeiro eu tenho que investir em mim. Eu tenho que ter bagagem. Né? Eu não posso só querer que Liene ceda o que ela tem de aprendizado, de vida, de experiência, para eu me encher. Não, eu preciso ser uma pessoa interessante para eu poder me relacionar. E outra coisa é ser autêntico com as pessoas, no relacionamento com as pessoas. Né? Porque hoje as pessoas se aproximam realmente porque quer tirar alguma coisa de você. Né? A gente tem que ter essa disponibilidade para ouvir, como o Carliane falou. É muito importante a gente ouvir a pessoa. E as pessoas hoje estão tão... E às vezes é assim, ouvindo você no celular. Eu queria dizer, uma questão de respeito, né? De ouvir o outro, de dar seu ouvido, seu tempo, né? De uma maneira respeitosa e interessada, né? Tem que se mostrar realmente interessado pelo outro. Tem que ser algo genuíno, que parte de dentro. Né? E a pessoa está contando a história dela ali, você realmente está entregue naquele momento. Depois que sair dali... Você vai, pega seu celular. Eu já tive até cliente, eu estava conversando com alguém, tá até no café que a gente tomou um dia desse, saí de lá, o cliente já estava com raiva porque eu não respondia a ele. Eu disse, bem, eu estava numa reunião, não podia. Então, o cliente vai ter que saber. E eu tenho meus princípios e meus valores. Meus princípios e meus valores é que quando eu estou num momento como esse, eu não vou compartilhar com o celular, porque eu estava dando atenção para a Liene, a gente estava conversando, compartilhando, eu estava aprendendo com ela também. Você fica dividindo a atenção, às vezes você nem faz bem aqui, nem faz bem do lá. outro jeito, né? Porque Então, você termina respondendo um cliente de todo jeito. De Aí todo você jeito. não consegue continuar a conversa, aí você, de qualquer forma você vai ter que parar. Né? Então, é melhor você dar atenção a quem você está presente e depois você entra em contato e termina a conversa. Então, o primeiro passo que eu creio, a pessoa precisa realmente ser interessante. Ela precisa primeiro ser interessante e ela precisa ouvir, estar disposta a ouvir de verdade, se relacionar de verdade e não o interesse, né? Eu nem sabia o que Carliane fazia. Então, a gente ficou conversando, ela contando experiências. Pode ser que eu nunca precise do serviço de Carliane, né? Porque eu não tenho, assim, uma empresa. Mas, assim, quando eu souber, né? A empresa que eu souber, eu já vou pensar nela de imediato, né? Então, assim, é muito importante a gente saber como fazer. Né? O grande gargalo do network é porque as pessoas elas só são interesseiras. E quando a gente vive o network, a gente percebe quando a pessoa está ali só por interesse. Né? Então, é um gargalo que tem no network hoje. Todas as pessoas que trabalham com isso, que falam sobre isso, elas entendem quem está chegando só para tirar proveito. Né? Só para usar seu nome, principalmente. Isso é terrível. Eu tava pensando Só assim, sugar. com quem não fazer network? Com essa pessoa. Porque ela não vai lhe trazer nenhum retorno, ela vai, às vezes, até lhe atrapalhar. Sim, e Né? atrapalha, viu? Atrapalha, rouba seu tempo, sua energia. Então, tem que estar esperto para fazer o filtro, né? Isso, Para fazer esse filtro. Eu vi nas redes sociais, uma amiga, ela fez uma postagem referente a com quem você deve conviver, com quem você deve conversar, com quem você deve compartilhar. Quem são as pessoas que estão ao seu redor, que vocês vão fazer essa troca e vai ajudar a crescer, a evoluir. Porque da mesma forma que tem pessoas que vão fazer você evoluir e crescer, tem pessoas também que vão lhe
puxar, ele deixar no seu canto preso e você não vai conseguir voar, né? Então, é importante a gente estar ao lado de pessoas abençoadas, pessoas que pensam exatamente como nós, né? Na ajuda, no compartilhamento, no amor de Deus. Porque quem tem Deus, tem tudo. E a gente reflete esse amor. Então, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, a gente tem que saber o que a gente está falando e com quem está falando, para poder a gente crescer espiritualmente, né, e financeiramente também, porque empreendedorismo é uma junção, né? Então, Carliane, você que trabalha com eventos, me dá aí um conselho que você daria para as empreendedoras para manter uma parceria agradável, falando de empreendedorismo mesmo, de empresa. Sim. Qual seria o conselho que você daria para montar essa rede de apoio aí das parcerias? Eu acho que, assim, a gente já falou, mas só para recapitular. A primeira é estar aberta para conhecer pessoas, para ouvir pessoas, para andar com pessoas que talvez você não está ali na sua rede de contato. Às vezes, meu esposo fala assim pra mim, Carolina, eu não sei como tu aguenta ter tanto amigo diferente, porque é tanta gente aleatória. Eu digo, mas assim, às vezes, não é, aquela pessoa, eu caminho com ela em uma área da minha vida, porque, né, a gente tem alguma coisa em comum, já tem outra pessoa que eu ajudo ela de outra forma, ou então ela me ajuda de outra forma. Então, assim, não é todo mundo que a gente anda para todo lugar, mas é importante ter uma rede muito aberta de contatos. Porque uma hora você pode precisar da carreta furacão. Se você precisasse da carreta furacão hoje, Isabela, onde é que você ia achar? Lá no seu amigo. Tá vendo? Porque agora eu falei que Wagner sabe. Então, assim, a gente precisa ter essa rede bem aberta por isso. Eu preciso saber quem é um videomaker que é melhor para fazer um podcast, como o nosso amigo que está aqui, que eu não conheço ainda. Eu tenho que saber quem é aquele que é melhor para fazer um take dentro da empresa que eu vou precisar. Então, assim, quanto mais aberto eu tiver o meu leque, mais fácil vai ser. Então, empreendedoras, quanto mais você conhecer pessoas, melhor. Conhecer pessoas não dói, pelo contrário. Você pode falar de Jesus para elas. É isso que eu ia dizer também, Você pode, sabe? uma no mínimo, você vai falar de oportunidade. Jesus. Então, assim, se você Desafio. empreende, isso. Né? Se você empreende, você vai falar com muita gente. Muito mais do que se você não fosse empreendedor. Então, já a primeira oportunidade. Você tem Cristo, você tem como levar ele muito mais além. E é aquela história, né? Se a sua irmã tá dando trabalho, ela não sabe ainda que é sua irmã trabalhosa, rebelde, mas sua irmã, você vai lá, lembrar ela, fazer ela entender que ela é a irmã. E assim, eu passei por uma situação muito difícil essa semana, porque eu trabalho muito, então eu passo por muitas situações difíceis. Quem faz muita coisa, né, também passa por muitas situações delicadas. E aí, essa semana, e foi providencial para eu contar aqui. E eu me estressei muito, foi um erro, assim, foi fatal e não era para ter acontecido. Foi bem, bem fechadinho. E eu, na raiva, falei uma palavra, assim, dura mandei um áudio bem duro, assim. Falei da pessoa e para a pessoa ouvir, né? E aí, passou alguns dias, a poeira baixou, né? E assim, eu vinha refletindo, Senhor, ela precisa de Deus, tanto quanto eu. Não é porque ela fez isso comigo, ou me tratou desse jeito, ou não foi honesta comigo em tal área. Não é por isso que eu tenho que ter ódio dela. Eu não quero odiar. E fiquei, depois que passou aquela primeira raiva, eu fiquei com isso, sabe? E hoje, ela falou comigo. Olha. Depois de eu ter pedido, inclusive, pra gente não manter mais relacionamento. E tinha uma coisa que tava comigo, que eu ainda precisava deixar, enfim. E na hora que ela falou assim, bem calmo. Eu peguei e disse assim, pronto, tudo bem, eu vou fazer isso e tal. Eu falei assim, mas deixa eu falar uma coisa. Me desculpe pelo áudio que eu mandei. Eu deixei a raiva me tomar, eu pequei. Eu irei e pequei, né? Que a gente pode irar e não pecar. Tem isso também. Mas eu não deveria ter falado. Me desculpe. E eu não lhe desejo mal. Quero que Deus lhe abençoe. E só acabou nossa parceria, mas que Deus lhe abençoe. E aí ele, né, pôde falar também que ficou triste, que não sei o quê, mas também disse, eu desejo sucesso pra você. Então, assim, aquilo encerrou de um jeito que eu... Ai, agora eu posso ir pro podcast. Porque, assim, e falar sobre, né? Porque, assim, não é todo network que vai dar certo. Isso mesmo. Não é toda relação que vai ser ótima, maravilhosa. Vai ter umas que vão lhe decepcionar. Vai ter umas que você não vai dar conta de ser tão boa quanto aquela pessoa imaginava que você ia ser. Porque não somos perfeitos. Isso.
Então, às vezes, eu não vou nem conseguir dar atenção à minha irmã. Poxa, a minha irmã estava esperando tanto de mim. Aconteceu já comigo várias vezes. Me perdoem, minhas irmãs. Mas, assim, a gente precisa entender que esse é o risco que a gente precisa correr, né? Para espalhar as boas novas do nosso trabalho e, principalmente, de quem a gente serve, E né? não criar expectativa. É. Isso é uma Criar habilidade um que a gato, gente... né, amiga? É melhor. Cachorrinho. Pois é, expectativa não. Uma plantinha dessa, ó, essa é Zero boa. expectativa. Essa é ótima. A gente nem precisa ter trabalho, né, de regar. Vamos encerrar, Aliene? E aí? Vamos convidar. O que é que você acha de convidar as próximas? Vamos convidar. Gente, eu quero primeiro, né, agradecer às meninas, saber se vocês têm uma palavra final. Eu quero que vocês digam a rede de vocês, né? Onde é que o pessoal te encontra? Eu fiquei interessada em fazer network com essas meninas. Onde, né, Lá vocês na podem Cel. ser encontradas? Na Cel Empreendedoras, @CelEmpreendedoras, né, Liene? Venha para a nossa comunidade, a gente conversa, a gente ri. A gente chora também, A porque gente foi come, tão emocionante. faz Ai, a parte. gente come muito. A gente come muito e muito bem. E aí, chamar vocês, né, não só para assistir, nos acompanhar nos podcasts, mas também lá nas nossas redes e estar presente, tomando um cafezinho presencialmente com a gente nos nossos encontros. Nós estamos crescendo. Sabia que já temos 61 associadas? Uau. Estamos com 61 Quantos associadas. meses de... Só um mês. Imagine, se 9 meses multiplicar desse jeito, esse neném vai ser Assim, difícil de vai. parir. Vai. Tem mais pra entrar hoje, viu? Que Toda coisa segunda, maravilhosa. Liene, Essa é a nossa comunicadora. Você é comunicadora, viu? Ela é quem comunica aqui, entra em contato, que Liene conversa com o É pessoal. maravilhosa. Eu não sei, gente, como ela consegue. Precisamos trocar mais network, que eu quero aprender com Temos- você. E eu tenho coisas pra conversar com você que nem você vai acreditar, mas vamos lá. A gente tem muita coisa pra trocar. Quem muitas sabe figurinhas. nos próximos podcasts vocês vão ficar sabendo. Então, Do que Karine, aconteceu depois É. disso, né? Do fruto Ou- desse network. né? Exato. Carlinhos, passa aí o teu Instagram pro pessoal te seguir também. O meu é @ideale, com 2 L's. Ideale Eventos. E o meu é Carliane Coelho, @Carliane Coelho. Vamos seguir, Carliane. E você, Karine? Karina? O meu é Karina Marquian, QIAN. E tem o Karina Marquian, _corretora. Então, tem os dois, né? Eu trabalho os dois é profissional, né? Só que cada um eu trato de nichos diferentes, segmentos diferentes, Muito bom. né? Então, convido aí para seguir. E eu quero, né, ensinar mais e mais as mulheres a fazerem um network realmente de uma forma correta, para também não estarem aí só querendo ter o vampirismo aí, né? De forma nenhuma, mas vamos aprender da melhor Colaboração é forma. maravilhoso. Tem muita É. coisa pra ensinar também. Que bom. Obrigada, tá, meninas? Isso é uma Maravilhoso. riqueza. Obrigada. Meninas, tudo de Uma bom para honra. vocês. E vamos ao 4º episódio, né, Liene? Vamos pro 4º episódio. Não percam! Não Agora, percam! Não percam!